Hoje nós vamos falar de símbolos, né? Uma coisa que muita gente, na verdade todo mundo usa no dia a dia, a gente pode usar nas nossas histórias, eu vou falar disso mais tarde, evidentemente, e muita gente, pouca gente pensa nisso, né? E na verdade, por que eu digo isso? Porque os símbolos, eles vão desde o processo criativo, como podem criar diferenciais na sua história, e mais ainda. Então, por exemplo, você pega o processo criativo, né? A própria criação da escaleta, a criação das sinopses, é uma designação de símbolos, de estrutura, para você criar a sua história, para facilitar a sua vida, né? Ou, por exemplo, se você quer agregar um diferencial na sua história, né? Você pode usar elementos, até que existem no Word, né? Dentro de tipos de caracteres, que nós vamos ver no mapa de caracteres, que funcionam visualmente. Então, como o WebDings, como o IngDings e vários outros caracteres, tipos de caracteres que estão ali, que podem ajudar a agregar alguma coisa, né? Que tem símbolos que você pode usar que vão além das palavras, né? E se você for pensar, na verdade, até se a gente for considerar, os emoticons usados pelo pessoal na internet, WhatsApp e até nos chats, né, aquela coisa assim de você coloca um 4, você coloca um U, é for you. Mas for you o quê? For, para, you, você. Você pegou uma letra, um número e criou um símbolo que tomou lugar numa palavra. Claro, dias de hoje com os smartphones isso não é nem tão necessário, entendeu? Mas isso é muito comum. Na verdade, se a gente for para pensar também, tinha quando você vai naqueles casos de juiz, tem sempre aquele cara anotando, né? E ele anotava ele não conseguia anotar o que todo mundo falava. Então muito daquilo era símbolo. A pessoa que anota, no caso no tribunal, muitas vezes ele fazia, né? Porque atualmente você grava, é tudo gravado, então. Mas quando não tinha toda essa tecnologia, a pessoa que estava fazendo a coisa era por símbolo, não era por letra, né? Porque não tinha tempo para fazer. Então, por exemplo, se a gente for pensar como isso está na nossa vida, você fala assim, mas símbolo não está na nossa vida. Claro que está, né? Em mapa a gente tem símbolo, na rua a gente tem símbolo, nas placas, até nos aparelhos elétricos, se for para pensar, tem lá como cresce, como diminui, como liga, como desliga. Tudo isso é criado uma linguagem de sinais através de símbolos, né? A própria semiótica é o estudo dos símbolos, seus significados e interpretações de acordo com a cultura. Na verdade, uma cultura e tempo. Quer dizer, um símbolo que hoje significa uma coisa, há 10 anos atrás podia significar outra, né? Daqui a 40 anos pode significar outra. Então tudo isso termina sendo símbolos. Então, por exemplo, nós pegamos a escrita. Quando a gente pensa na escrita, a gente pensa no nosso alfabeto. Mas o nosso alfabeto não é único. Então você vai pegar o kanji, né, do japonês, por exemplo, o símbolo do kanji de floresta é na verdade 3 kanjis de árvore. Por quê? Entendeu? Uma floresta são o quê? Muitas árvores. Então, o que eles como era uma coisa definida por um alfabeto, né, definido por símbolos que muitas vezes não significavam letras, mas significavam coisas, um símbolo, 3 de um símbolo virou outro símbolo. Não. E sem contar que a gente tem, por exemplo, a gente pode trabalhar I Ching são símbolos, runas são símbolos, outros elementos de adivinhação são símbolos, né? A astrologia
trabalha com símbolos. Tudo isso funciona exatamente porque, devido à nossa capacidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Harry Potter. Né? Harry Potter, a Hogwarts tem 4 casas. Né? A Grifinória, a Sonserina, a Lufa-Lufa e a Corvinal. Então, a Grifinória tem um leão, um fundo vermelho. Quer dizer, a Sonserina, uma serpente prateada no fundo verde. Ou a Lufa-Lufa é um texugo no fundo amarelo e preto. E a Corvinal é uma águia no fundo azul. Então, agora, para e pensa. Né? O que o leão significa? O fundo vermelho significa fogo. E o leão significa coragem, significa cavalheirismo, nobreza. Então, você percebe que um símbolo, dois símbolos, uma cor e um símbolo, terminaram gerando um sistema que você entende. A Sonserina tem uma serpente prateada no fundo verde. É interessante, por exemplo, que o símbolo do Sonserina, segundo a autora, representa a água, né? Mas ela é verde, não é azul, que normalmente é o elemento que a água está ligada. Mas como ela chama força, astúcia, né? E aí ela quer fazer uma ligação com o mal, ela liga a figura da serpente, né? Se a gente for pensar, a gente vai pensar na figura de Adão e Eva, que foi quem corrompeu, foi a serpente que corrompeu eles, e o fundo verde, porque o verde tem aquele conceito ligado à serpente de veneno, né? Apesar da água ser azul. E a Lufa-Lufa é um texugo no fundo amarelo e preto, né? Então é a representação de terra e dedicação, lealdade, trabalho. Por quê? Porque é o texugo, né? Ele é um bicho trabalhador. E a Corvinal é uma águia num fundo azul. De novo, por quê? Porque é ar, é inteligência, é aprendizado. Então, mesmo se você for pensar, se você for pegar os elementos fora desse conceito, né? O vermelho é fogo, fogo é força, azul é água é adaptabilidade. Por quê? Porque a água você coloca dentro de uma coisa, ela tem a capacidade de se transformar no que essa coisa é. Se for quadrado, é quadrado, se for redondo, é redondo, né? O verde, no lugar de água, é terra, é solidez. Por quê? Porque você pensa numa rocha transmite solidez. Então, a simples escolha de uma cor tem a determinação de uma característica, porque essa cor vai te ligar a um elemento, né? Então, o amarelo é o ar, né? E a sabedoria. Por quê? Porque o ar é o vento, é o céu, ele anda, ele vê tudo de cima, né? Tudo isso são simbolismos, né? São coisas que nós ligamos. Inclusive, nós vamos falar de heráldica, que é o estudo de brasões e escudos, como a gente está falando de brasões, mais tarde. Aqui foi só para dar um exemplo relativo a símbolos, né? E ainda em Harry Potter, por exemplo, a própria gíria termina sendo símbolo. Então, por exemplo, a gente tem, no caso de Harry Potter, né, o Muggle, ou em português o trouxa, que é o quê? É um símbolo do não bruxo. Você transformou uma palavra, um termo que não tinha nada a ver, para significar um tipo de pessoa. E lá o Mudblood, né, é o sangue ruim, em português, na verdade a tradução correta seria sangue de barro, né? Na verdade isso é ligado, esqueci, você fala assim, mas barro pode ser ligado ao homem, não. No inglês, né, esse mud pode ser ligado a filth, a sujeira. Então é por isso que termina sendo sangue ruim. Então a gente percebe como os símbolos são importantes, né, como aprender a usá-los e agregá-los à sua história vai fazer da sua história uma coisa melhor. Aprenda, né? Nós vamos estar falando mais de símbolos mais para frente, lógico, isso é só uma préviazinha, né? Mas pesquise, estude, sabe? Eu não vou dizer, vai buscar
vá buscar semiótica, é um assunto bastante complicado, eu mesmo já cheguei a ler alguma coisa a respeito, né, mas vale a pena verificar. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem o like, repassem isso para os seus amigos escritores que gostam de símbolos, gostam de escrever e precisam de pesquisa, né? E como sempre, até a próxima.